querida? Tudo bem? Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª sessão do primeiro período legislativo ordinário do ano 2022. Inicialmente, convido o vereador Nego Silvio para fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos para ficarmos em pé e continuarmos em pé para ouvirmos em Guarapuava. Boa noite a todos. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes, na certeza de que Deus chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Sejam fortes e tenham coragem. Todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Está em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Solicito que o primeiro secretário, o vereador Gilson Moreira da Silva, dê conhecimento do expediente, matérias, correspondências existentes na casa. Projeto de lei número 30/2022 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência Fomento do Paraná S.A. Projeto de lei número 31/2022 autoriza o Poder Executivo a efetuar alteração das receitas de capital e criar as despesas através da abertura do crédito adicional especial no Plano Plurianual de 2022 a 2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual do Município de Guarapuava. Projeto de Lei número 32/2022 autoriza o Poder Executivo contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Projeto de Lei número 33/2022 autoriza o Poder Executivo a efetuar a alteração das receitas de capital e criar, através da abertura de créditos adicionais especial no Plano Plurianual de 2022 a 2025,
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual do município de Guarapuava. Respostas 42 a 136, referente às indicações e requerimentos. Requerimento número 36 de 2022, de autoria da vereadora professora Terezinha. A vereadora que o presente subscreve no uso de suas atribuições e confúculo no artigo 302, inciso 9 do Regimento Interno do Poder Legislativo do município de Guarapuava, requer, após ouvido o plenário, seja encaminhado expediente convidando ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Urbanização do Estado do Paraná, Sindiurbano, o senhor Valdir Aparecido, para a utilização da tribuna na sessão ordinária da Câmara Municipal de Guarapuava, na data de 29 de março de 2022, às 17 horas. Requerimento número 37 de 2022, da vereadora professora Terezinha, requer a quebra de interstícios regimentais e a inclusão na ordem do dia da 12ª sessão do primeiro período legislativo ordinário de 2022, o requerimento 36 de 2022. Requerimento número 38 de 2022, de autoria do vereador Wilson Ciuti, requer informações sobre os imóveis de propriedade da administração pública, tamanho de área e localização, que se encontram sem utilização e passíveis de doação, sendo estas informações fundamentais para realizar um estudo de viabilidade de implantação de uma filial do Hospital Psiquiátrico para Dependentes Químicos, São Julián. Indicação número 399 do vereador Nego Silva. Indicação número 400 do vereador Paulo Lima. Indicações número 401, 402, 403, 406, 414, 416 e 417 do vereador Sidão Oreico. Indicação número 408 da vereadora professora Bia. Indicação número 410 do vereador Pedro Moraes e João Carlos Gonçalves. Indicação número 411 da vereadora professora Terezinha, 412 e 413. Seria essas as matérias, senhor presidente. Nosso agradecimento ao primeiro secretário, a saudação às senhoras e os senhores vereadores, com os desejos dessa presidência, que tenhamos uma semana abençoada, uma semana produtiva, que as nossas ações sejam todas elas voltadas em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Minha saudação a todos aos assessores que acompanham a sessão na tarde de hoje. Nosso muito obrigado, sempre acompanhando seus vereadores, as ordens do dia, as discussões nessa casa. Então, fica aqui o agradecimento desta presidência. Nosso muito obrigado. A saudação aos internautas. Quero fazer aqui uma saudação especial ao Túnico de Oliveira, ao Celso Pinheiro, da Rádio Difusora, meu amigo. Saudação a todos que acompanham realmente os trabalhos desse poder. Passamos ao horário reservado às lideranças de bancadas. Vereadora Cris Weiner. Boa tarde, senhor presidente, Boa tarde. senhoras e senhores vereadores, imprensa que nos acompanha, os demais trabalhadores que aqui se encontram no plenário, quem também nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, é importante nós tratarmos de um tema que na última semana gerou polêmica e também muitas dúvidas de como está sendo organizado e como está sendo definido para onde vão as verbas do Ministério da Educação. É com muita tristeza que a gente ocupa uma tribuna para dizer que um ministério utiliza verbas do FNDE para atender alguns interesses privados. Senhor presidente, é inaceitável que isso ocorra em qualquer das instâncias,
seja ela federal, estadual, municipal, seja ela em qualquer lugar. Não se pode utilizar de favorecimento para este ou para aquele grupo, para esta ou para aquela pessoa, considerando profundas amizades. Isso não é aceitável. E é por conta disso que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras apresentou uma representação eleitoral contra o agora ex-ministro da Educação, senhor Milton Ribeiro, que hoje pediu exoneração do cargo por estar envolvidos nos escândalos de favorecimento com recursos do FNDE. E também contra o senhor presidente da República, por entender que há um abuso de poder econômico e político nesse momento, às vésperas de um processo eleitoral. Então, nós não podemos, como os representantes também da população, não ficar atentos a este tipo de acordos que acontecem muitas vezes para favorecer este ou aquele. O Estado continua sendo laico e não pode haver interferência na hora que nós estamos tratando dos recursos públicos, que devem ir para a população, que devem ser discutidos nas leis orçamentárias e que deve atender de maneira a trazer, neste caso, educação de qualidade para todos e todas. Então, nós não podemos aceitar. E, por conta disso, o partido, então, entra com essa representação e espera que sejam apuradas, porque aqui não cabe a nós apontar e sim pedir que realmente sejam feitas as investigações necessárias, apurados todos os fatos e, se encontradas as irregularidades, que as pessoas sejam punidas. É assim que o nosso Estado democrático de direito deve funcionar. Não com convicções, não com PowerPoints de mentira. Ele deve funcionar, de fato, como ele foi criado, respeitando as instâncias, apresentando os pedidos, havendo investigação pelos órgãos competentes e as atribuições de cada poder devem ser respeitadas. Então, diante disso, senhor, eu quero lamentar que se use um ministério tão importante como o Ministério da Educação para se favorecer fins privados. Não pode acontecer em nenhum espaço. Utilizar frases de que são amigos para ter benesses, para construir espaços, pavimentar processos eleitorais futuros, não deve ser admissível em nenhum dos espaços onde está a representação popular. Quero também, senhor presidente, chamar a atenção, devido às últimas chuvas que aconteceram na última semana. Nós também fomos procurados por moradores, ainda temos problemas de alagamento sérios, e isso deve ser observado. Quero aqui também dialogar juntamente com os vereadores lá de Entre Rios, com a situação da extensão do CEMEI, onde as crianças quase não poderiam adentrar ao CEMEI de tanto alagamento que aconteceu na frente da unidade, onde é uma rua que não tem asfalto ainda, então já há uma dificuldade de muito pó e, quando chove, muito barro, e totalmente alagada a entrada do espaço onde as mães, os pais tinham dificuldade para poder levar seus filhos. Então, para que a gente possa também estar cobrando, para que sejam feitos os ajustes necessários, para que as nossas crianças tenham direito a acessar com qualidade os espaços educacionais do nosso município. As demais considerações eu faço no grande expediente. Obrigada, senhor presidente. Qual o próximo? Rodrigo Crema. Doutor Rodrigo Crema. Declino, senhor Está presidente. declinando. Nego Silvio. Vereador Silvio Ney, Nego Silvio. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Opa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui que nos assistem, a imprensa, hoje de uma forma rápida, mas acho interessante e proveniente trazer essa pauta, que alguns pais, alguns alunos, especialmente do Colégio Francisco Carneiro Martins, nosso colégio estadual, de um novo método adotado pelo governo do Estado, pela Secretaria de Educação,
do método de ensinamento, de aprendizagem. Pois agora, dessa forma online, através de uma TV, e os alunos têm reclamado que não tem uma forma de interação com esse professor. Dentro das salas de aula, há um monitor ali, uma pessoa que acompanha, porém, sem conhecimento técnico algum, para estar ali esclarecendo as dúvidas dos alunos. Então, alguns pais, alguns alunos me procuraram, eu já acionei aqui a nossa comissão de educação aqui da casa, vereador Pedro, vereadora Cris Weiner, vereadora professora Bia, para que juntos também com todos os outros vereadores e vereadoras, nós possamos propor um requerimento, enfim, qualquer uma solução, e a nossa posição, obviamente, que é contrária a esse tipo de ensino adotado pelo governo do Estado do Paraná, da Secretaria de Educação. E, com certeza, teria o apoio de todos os vereadores e vereadoras dessa casa. Muito obrigado. Qual o próximo orador? Um grande expediente, senhor presidente. De imediato passamos ao grande expediente e eu pergunto qual o primeiro orador. Cris Weiner. Vereadora Cristiane Weiner, Vossa Excelência, a tribuna. A tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ainda dando seguimento à abordagem do vereador Silvanei sobre a situação que vem ocorrendo, então, aqui no Colégio Estadual Carneiro Martins, né, o CEP nosso aqui de Guarapuava, que também enfrenta as mesmas dificuldades que já foram matérias a nível estadual em outros municípios, como Cascavel, Francisco Beltrão, e já há também relatos de outros municípios com a mesma dificuldade. Então, o que nesse momento os nossos alunos, os nossos educandos estão, com toda a razão, reclamando, reivindicando, e a importância da participação da juventude, da atenção dada aos nossos estudantes, de estarem cobrando que esse formato contratado pelo governo do Estado do Paraná, a um custo bem elevado, que nós todos aqui podemos ver as informações de quanto custou a contratação da empresa, que gera essas videoaulas em momento simultâneo para a rede do Estado, e que não atende às necessidades dos nossos alunos e alunas. Então, já aconteceram movimentos nos outros municípios, e agora aqui em Guarapuava também, pais e alunos entendem que esse modelo não satisfaz as necessidades de uma educação pública e de qualidade. Então, é importante que esta casa, todos os vereadores e vereadoras, possam estar acompanhando isso. Inclusive, o vereador trouxe uma cópia da ata aqui dos pais, que aconteceu no dia 23, onde os pais também já levantam a preocupação e falam que deve trazer esse assunto desta pauta para a Câmara, para que os vereadores e vereadoras possam estar fazendo a intervenção, fazendo requerimentos, cobrando dos deputados e deputadas, do próprio governador do Estado, que não querem esse modelo. Como dizem os alunos, TV, eles já têm na casa. Eles querem o acesso ao professor, à professora, que vai interagir, vai tirar as dúvidas. Por isso, temos que ter muito cuidado com os processos de terceirização, porque ele não atende de maneira satisfatória, com qualidade como deveria. Este caso é um exemplo. Um professor fazendo uma videoaula simultânea para mais de 800 alunos, foi o relato que nós recebemos, e que não tira dúvidas. Às vezes, o monitor que está em sala é um simples técnico para ligar os equipamentos e ter uma presença de uma pessoa com os alunos e alunas, mas não pode esclarecer dúvidas e não pode interferir no conteúdo da aula. Me concede uma parte, professora? Já concedo, vereadora. Então, nós precisamos, sim, ficar atentos, porque não é isso que nós, representantes aqui do povo, da população, queremos para os nossos alunos. Então, é importante que essa casa tome conhecimento, acho que todos nós podemos buscar mais informações, temos aqui professores da rede estadual, temos aqui pessoas que fazem parte, muitas vezes, de conselhos escolares, para que nós possamos estar dando encaminhamento para resolver essa situação o mais breve possível. Pois não, vereadora Bia? Obrigada pela parte. Para
somar, então, com essa discussão, né, a gente tem recebido também bastante pessoas, né, nos procuraram, mães de alunos, para falar sobre esse fato que está acontecendo nas escolas, essas aulas remotas. Inclusive, a pandemia acabou, está quase acabando, e as aulas remotas continuam nas escolas. Essa questão do valor que foi contratado, essa empresa, a Unicesumar, essa universidade aí, é muito alto, e as crianças, os alunos, ficam na frente de uma tela menor que a de um computador, e não tem um retorno, elas não podem questionar esse professor que fica lá na tela. Então, se o aluno tiver dúvida, se o aluno não está entendendo o que estão falando, tem que fazer a pergunta pelo CLES, que é uma forma que depois vai vir a resposta. Então, nós precisamos, né, eu quero deixar à disposição aqui a nossa comissão de educação, a qual eu presido, para a gente tomar alguma providência nesse sentido. E os pais estão corretos por questionarem, e nós precisamos, como legisladores, fazer alguma coisa por essa causa. Muito obrigada pela parte. Com certeza, vereadora Bia, né? A gente já vinha acompanhando, né, a preocupação da contratação dessa empresa, do formato que isso seria realizado a nível de governo do Estado e do que isso já poderia acarretar quando foi proposto. Então, agora, né, de fato, começam a aparecer os problemas, onde não há essa interação, onde os alunos têm que ir lá para a plataforma do CLES, colocar as dúvidas lá, ficar esperando uma resposta. Inclusive relatos, né, no próprio documento, que isso pode até desestimular os alunos a frequentarem o curso. Um colégio que antes havia uma concorrência para esses cursos técnicos, agora já começa a ser olhado de maneira duvidosa, porque já não tem mais a garantia dessa interação dos professores com os alunos. Nós estamos tratando de alunos do ensino médio, de jovens que precisam, que gostam dessa interação. Nós sabemos como eles gostam de interagir, de estar questionando. Hoje, o acesso à informação faz os nossos alunos questionarem muito mais. Então, é dever nosso acompanhar todo esse debate e tentar achar uma condução de que possa resolver. E que o governo do Estado volte a contratar professores, faça concurso público no Estado, que já há um bom tempo não faz, contrate mais profissionais e possa ter o professor, então, de qualidade, garantindo a nossa educação pública. Quero também, senhor presidente, aproveitar aqui e cumprimentar o Joelson Moraes Ribas, presidente do CISPEMUG, que na última sexta-feira foi eleito pela categoria para o próximo mandato. Então, desejar sucesso, Joelson, que você faça uma boa condução, com discernimento, sabendo conduzir a categoria de maneira tranquila, de maneira que venha a garantir os direitos dos servidores e das servidoras, e que a gente possa estar construindo uma cidade, porque são os servidores que atuam, são os servidores que realmente atendem a população, possa ter uma cidade mais produtiva, mais aconchegante, mais agradável, e que possa, de fato, atender os serviços públicos como a população espera. Nós, servidores públicos, sabemos da cobrança que nós recebemos quando estamos nos locais de trabalho, pela condição de que nós precisamos atender cada vez melhor. E eu entendo que nós precisamos, sim, fazer isso, mas também, por outro lado, precisamos ter nossos direitos assegurados, nossos direitos cumpridos, garantidos, e que a tua condução leve para a melhor maneira possível. Então, já fica aqui meus parabéns e que você possa estar tendo uma boa condução aí nos próximos anos. Eram essas informações. Obrigada, senhor presidente. Próximo. O Rodrigo Crema. Declino, senhor presidente. Declinando, próximo. Professora Terezinha. Professora Terezinha, Vossa Excelência está inscrita. Estamos concedendo a palavra a Vossa Excelência por 15 minutos no grande expediente. Senhor presidente, boa tarde aos integrantes da mesa, boa tarde, senhoras vereadoras, vereadores, boa tarde a todas e todos que nos acompanham aqui no plenário, a imprensa, boa tarde a todas e todos que nos acompanham pelo canal legislativo ou pelas redes sociais.
Primeiro, quero dizer que nós estamos chegando ao final do mês de março. Este mês que é marcado pela luta das mulheres, pelo reconhecimento e pelos seus direitos na sociedade, na vida e no lugar onde a mulher quiser estar. Dizer que nós participamos das várias atividades deste mês de março, que foram desenvolvidas por entidades, pelo próprio município, pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, e dizer que nós nos aventuramos também no domingo de participar da Corrida das Mulheres, um trajeto de 5 quilômetros. Nos propusemos o desafio e conseguimos concluir com êxito. O medo era que a gente não conseguisse, mas fizemos uns treinos anteriormente e conseguimos chegar ao final da corrida, então, dos 5 quilômetros. Para a Tatiane falta muito, mas foi uma honra correr com todas as mulheres que estavam lá. Foi uma atividade muito importante, porque aí se destaca também a mulher no esporte, que muitas vezes o esporte é tido também como uma atividade masculina. Então, dizer que foi muito bom e parabenizar todas as mulheres que participaram e a iniciativa, especialmente da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que faz, junto com a Secretaria de Esporte, esta atividade, para reforçar a importância da mulher na sociedade. Quero também parabenizar o Joelson, presidente do CISPEMUG, que está aqui, pela condução aí como presidente do CISPEMUG, o Sindicato dos Servidores e Servidoras Públicas do município, desejar uma boa gestão, colocar o nosso mandato sempre à disposição. Como funcionária pública que sou também, sempre defendi e defenderei o direito dos servidores e servidoras públicos, porque é esta categoria, ou são as categorias do serviço público que realizam, de fato, o trabalho que as administrações, seja este prefeito ou seja qual vier, realiza em benefício da população. Portanto, o Sindicato de Servidores Públicos tem uma tarefa importantíssima, que é lutar pelo reconhecimento dos servidores, para que também sejam motivados a prestar sempre um serviço público de qualidade. Então, parabéns, Joelson, e a todas as demais e os demais que integram a tua diretoria. Dizer que também hoje está sendo realizado um programa aqui no município que, a meu ver, é de extrema importância. Cadê o Vardinho? Não está aqui, né? Que está lá na... Ah, mas o Celso está aí. Que também é da região lá da Colônia Entre Rios, que é a regularização fundiária. Então, vereador, quero destacar porque, independente de quem esteja na administração, este é um programa fundamental, porque vai trazer a condição de que os nossos pequenos agricultores, as famílias da agricultura familiar, tenham, de fato, aquilo que é direito, o sossego, a tranquilidade e o orgulho de ter o seu terreno, a sua área documentada. Então, esse é um programa desenvolvido pela Secretaria de Agricultura, em convênio com a Câmara. É bom destacar que nós temos a servidora do jurídico, daqui da Câmara, participando ativamente do desenvolvimento deste programa, juntamente com a Prefeitura Municipal. Então, é um programa que envolve vontade política e defesa do direito dessas famílias de agricultores e agricultoras que estão tendo a sua propriedade regularizada em convênio com a Justiça Estadual. Os senhores e senhoras estão lembrados que nós recebemos aqui a desembargadora Juicy, ela que é vice-presidente do STJ, e que está, aliás, do TJ Paraná, e que está à frente da coordenação para que esses processos sejam validados de forma mais rápida e mais efetiva.
E quero lembrar que precisamos lutar, né, vereadora Cris Weiner, a senhora que é conhecedora do problema que nós temos também ali na Serra da Esperança, para que a gente possa fazer um mutirão parecido com esse, nessa mesma temática, para regularização de terras de mais de 80 famílias que vivem ali na região da Serra da Esperança, na Igrejinha do Navio, e que são muito explorados porque não têm os títulos da terra. E esses títulos são possíveis, sim, de ser concedidos, desde que se leve em conta todos os dados jurídicos que já são possíveis de ser acessados, que mostram quais são os verdadeiros donos e donas daquelas terras, que não são os grileiros que vão lá para extrair a madeira ou só para plantar soja e explorar a qualidade daqueles terrenos daquela área. Fica a sugestão aqui à Prefeitura Municipal para efetivar também um mutirão naquela área. Em relação a esse problema sério de desmonte da educação pública, trazido aqui pelo vereador Nego Silvio, que é da Rede Básica de Ensino Estadual, que é a terceirização, na verdade, da educação pública, que o governo Ratinho vem impondo para a sociedade paranaense. E que eu sou da direção da APP Sindicato aqui da região, e desde o início, como sindicato das professoras, professores, funcionárias e funcionários de escola, denunciamos e alertamos que isto não daria certo. E já está aí. Nós estamos com 2 meses de aula e a revolta é geral por parte dos estudantes e dos pais e de mães dos estudantes que não foram consultados, que não tiveram nenhum acesso para dizer se entendiam que isto era possível ou não. Simplesmente o governador Ratinho passou para a Unicesumar 38 milhões de reais para contratar aulas por TV. Nós que somos professoras sabemos a dinâmica dos estudantes e especialmente dos nossos adolescentes. Ninguém, em sã consciência, colocaria um adolescente em frente a uma televisão para ficar 50 minutos ouvindo alguém que ele não pode interagir em nenhum momento, explicando qualquer conteúdo que seja. Isso é impossível. Portanto, é uma tentativa, de fato, de desmonte da educação pública e de, além de tudo, colocar a terceirização, o dinheiro público na iniciativa privada e causar desemprego, vereador Pedro, o senhor que é da comissão também, e a professora Bia. Quantos mil empregos o Paraná deixou de ter por essa contratação desta empresa para vir dar aula via televisão? Não vai dar certo. Nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Pessoas adultas, já com formação, que já têm pós, que já são doutores, têm dificuldade de ficar o tempo todo em frente a uma televisão, qual será adolescente? E pais e mães têm dito não a essa forma de ensino. Em Cascavel, 2 colégios já conseguiram reverter isto, por meio de mobilização dos estudantes, pais e mães, comunidade junto. Francisco Beltrão, nós temos notícia de que mais um colégio também conseguiu reverter, e a gente acredita que o caminho é esse, é a sociedade se mobilizar e o governo rever o contrato. Na ata que nós temos aqui, alguém do NRE aqui da região diz, não, mas o contrato é por 3 anos. Nem que fosse por 10 anos, é possível ser revisto o contrato. E que o governo dê um jeito de ter menos prejuízo para o Estado por conta desta iniciativa errada que teve. Dito isto, eu quero, senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, abordar uma comunidade nossa aqui que vem sendo, segundo o relato dos moradores, dos munícipes,
abandonada já por muitos anos. Nos fizeram um convite e nós estivemos lá na sexta-feira à tarde, que é a comunidade da Vila São Jorge e Vila São Miguel, que fica aqui do lado, aqui, pertinho de nós, do lado do núcleo Pérola do Oeste, e ali junto com o bairro Santana, embora seja considerado Trianon. A situação de mais de 50 famílias é inadmissível. São pessoas que vivem praticamente do recolhimento do material reciclável que conseguem, mas o que mais choca é que estão ali ao lado daquela subestação da Copel, próximo ao convento ali dos frades franciscanos. E, assim, no mesmo local, uma família tem instalação de energia, a outra não tem. Uma tem água, a outra não tem. Uma tem numeração predial, a outra não tem. Uma foi feita a numeração precária, a outra não foi. E isto tem causado grande transtorno para aquelas famílias, sofrimento e desânimo diante da falta da atuação do poder público. Então, em nome daquelas famílias, hoje eu quero solicitar também à Secretaria de Habitação, ao senhor prefeito municipal, que realize estudo para que aquelas famílias tenham o mínimo de acesso à cidadania que lhes é de direito. Que a área irregular, que não deviam estar ali, é só olhar para ver. No entanto, aquelas famílias estão lá. Tem famílias que estão lá há mais de 30 anos. Então, não é possível deixar que se virem por conta própria. E o que é pior, é conceder o benefício para uma família e não para outra. Então, é preciso que se tome providências. Eu protocolei hoje 3 indicações que se referem ao asfaltamento daquelas ruas, a recapagem asfáltica, a própria rua que dá acesso ao convento dos Freizinhos, que é famosa aqui na nossa cidade. Muita gente visita aquele espaço, porque é um espaço religioso e um lugar bonito para apreciar, inclusive, a natureza do Vale do Jordão. Aquela rua está toda esburacada. E o que a SURG fez foi lá, e eu até tenho brincado que ela soprou um asfaltozinho assim num buraco, em alguns buracos, mas só soprou o asfalto, sem liga, sem massa, enfim, sem nada. O que os moradores dizem que ficou pior ainda a rua, porque agora aquele pouco asfalto colocado ali soltou, e é problema para os carros, como é problema para os pedestres. Então, essa rua, que é a rua Frei Tiago Luchese, precisa ser recapada urgente, porque é uma vergonha do jeito que está. E essa rua, ela acaba, por falta da urbanização daquele local, ela acaba se estendendo por várias outras ruas menores, que levam o mesmo nome. Então, isso precisa também ser adequado. Nós fizemos, então, 3 indicações sobre a questão da pavimentação asfáltica. Amanhã apresentaremos mais 3, que têm a ver com esses outros temas. A numeração predial, que seja precária, mas que seja concedido a todas as famílias. E a questão da ligação da energia elétrica. Se faz para uma, não é possível que o vizinho do lado, que está lá já, com um poste colocado, esperando, e aí não tem luz. Isso, inclusive, tem trazido encrenca entre a vizinhança, em alguns casos. Porque divide a luz. Aí, na hora de pagar a conta, não, mas eu fiquei mais tempo em casa, eu estava trabalhando. Enfim, nós sabemos que na hora de dividir uma coisa tão íntima de cada família assim, não é fácil. E não é justo. Cada família tem direito de ter a instalação na sua casa. Então, vamos fazer as indicações, iremos até as secretarias e já peço aos demais vereadores e vereadoras que também comprem esta causa desse povo, porque é um povo trabalhador, trabalhadora, que estão lá
para sustentar suas famílias, fazendo um trabalho importantíssimo, que é recolher o material reciclável. Inclusive, eu dizia para a minha assessora, a Crislaine, que estava comigo, falei, aqui era facinho de formar uma cooperativa de catadores. Eles estão todos reunidos. Era só ir lá e fazer a organização e acompanhar a organização daquele povo, que lhes traria muita dignidade, que é o que todo ser humano precisa. Então, fica esse apelo, esta denúncia e a solicitação de providências por parte do Poder Público, da Prefeitura Municipal, e a solicitação que os demais vereadores e vereadoras também nos ajudem. Próximo orador. Vereadora Bruna. Vereadora Bruna. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, público que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje eu venho trazer alguns dados, citando algumas fontes bem importantes sobre o desmonte das políticas públicas para as mulheres do governo Bolsonaro. Né? Eu vou citar as fontes que a gente sempre acompanha, né, que trazem os dados oficiais da federação. Então, hoje eu trago os dados da Think Olga, que é uma ONG especializada na atuação pelos direitos das mulheres, dados do INESC, que é o Instituto de Estudos Socioeconômicos Brasileiros, da Gênero e Número, que é uma instituição especializada em análise de dados que atravessam as questões de gênero e raça, e também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Assim como o vereador Rodrigo Crema trouxe na última sessão alguns dados sobre as políticas efetivadas através do governo Bolsonaro, eu quero fazer um retrospecto do que realmente foi feito durante esse governo e como as políticas públicas para as mulheres foram deixadas de lado, a princípio, e como os números reais são alarmantes e preocupantes, né, na nossa atuação pelos direitos das mulheres. Como a vereadora Terezinha trouxe, março é o mês da nossa luta pelos nossos direitos, luta pelos nossos acessos, luta pelas políticas públicas que são realmente efetivas e necessárias para nossa, não só o enfrentamento à violência, porque política pública não passa só pelo enfrentamento à violência, mas ela passa também pela garantia de acessibilidade de todos os direitos. Então, eu trago aqui os números do INESC, né, que em 2019 o orçamento da pasta dentro do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos foi de 71,95 milhões. Porém, só 53 milhões foram realmente executados dentro dessa pasta. E isso é recorrente dentro do governo Bolsonaro, que além de cortar a verba, não executa tudo que tem para executar. E, então, não basta você destinar um orçamento, como foi destinado agora e assinado no dia 8 de março, no plano do enfrentamento ao feminicídio, né, como o vereador trouxe, de 600 milhões, se você não tem a pretensão de executar todo o dinheiro destinado dentro da pasta. Em 2020, lembramos que em 2020 foi um ano de pandemia, né? Em 2020 foi um número onde nós tivemos o maior número de violência sexual e o maior número de feminicídios no Brasil, de março de 2020 a dezembro de 2021. Nós tivemos mais de 100 mil mulheres e meninas que sofreram violência sexual no Brasil. Tendo isso em vista, nós temos que 2020 teve o menor investimento da década na ação em combate à violência contra a mulher. O orçamento disponível para as políticas públicas era de 132 milhões e somente 38 milhões foram utilizados, mesmo tendo 3 mulheres mortas por dia no Brasil. Em 2021, tendo em vista, né, nós ainda estávamos no período pandêmico, a ministra não usou nem metade da verba destinada, que era de 61,4 milhões. Nós temos como rede de enfrentamento a utilização das casas da mulher brasileira ao redor de todo o território nacional, né? Em 2021, o governo Bolsonaro gastou apenas 1 milhão dos 21 milhões destinados para as casas da mulher brasileira. Em 2019, nada foi executado. E em 2020, foram só 308 mil reais. Então, aqui a gente tem que lembrar que não basta você destinar a verba se você não vai executar o que está proposto dentro da pasta. E a execução e a proposta de políticas públicas de enfrentamento à violência não são a única forma que a gente deve abordar esse tema, né? A violência ela passa, sim, por toda a rede de enfrentamento,
Mas nós temos que lembrar que a garantia de acessibilidade a empregos, a escola, saúde, educação, é uma política pública voltada para as mulheres. Em 2022, o valor destinado para essa pasta foi 33% a menos do que no ano de 2021. Então, lembrem, nós temos um decréscimo de 2019, 2020, 2021 e agora em 2022, 33% a menos. Sendo no total desses 33% a menos, nós temos 74% do orçamento investido para a manutenção do 180, que é, sim, um viés muito importante do enfrentamento, que é o canal de denúncia dessas mulheres, mas que não é só isso. Nós precisamos lembrar que essas mulheres precisam de emprego, que essas mulheres precisam de saúde, que essas mulheres precisam de creche. Então, nós temos que lembrar que tudo isso, todo esse atravessamento de todo esse corte de gastos e a não execução das verbas destinadas, nós vivemos num país que registra um feminicídio a cada 6 horas e meia e o país que mais mata transexuais no mundo. E aqui eu trago os dados da violência. Realmente, em 2021, nós tivemos um decréscimo nos feminicídios, né? De 2020 foram 1.351, em 2021, 1.319. Porém, nós tivemos um aumento na violência sexual e nos casos de violência doméstica. Concessão de medidas protetivas e registro de VOs por violência doméstica. Isso sem contar os VOs que entram como lesão corporal, que não são tipificados enquanto violência doméstica. Né? Que isso é uma vertente usada também pela polícia para que a gente não agrave os números durante a pandemia e durante, né, agora o pós-pandemia. Então, nós temos que enfrentar a realidade, doutor Rodrigo. E aqui eu trago dados de fontes realmente especializadas no assunto e fico aberta para discutir sobre isso com o senhor, para que a gente não traga dados que vão até dificultar o entendimento da população, né, nos enfrentamentos, não só à violência, mas também agora na questão da corrupção dentro do MEC. Então, a gente tem que ser bem aberto com a população com relação a isso. Claro, vereadora. Obrigado, vereadora Bruna. Eu queria fazer uma consideração sobre essa questão dos recursos realmente não chegarem para a execução nos municípios. É um pouco sobre isso que nós estamos falando. Sim. Porque daí precisa haver um esforço dentro dos municípios para remanejar recursos, para estar atendendo essas políticas e elas não ficarem sem atendimento. Exatamente. Então, a gente vê, de fato, todos os dias nos noticiários, a gente tem os dados de institutos sérios que realmente apontam os problemas e que querem que a política pública seja desenvolvida, para nós, de fato, termos um país sem violência. O caso das violências contra as mulheres é uma coisa que nos custa muito caro, né, saber que, mesmo nesse tempo, nós temos altos casos de índices de feminicídio, altos índices de violência. Todos os dias no noticiário, aqui na nossa cidade, nós temos mulheres sendo ameaçadas, sendo vítimas, sofrendo perseguição, sofrendo vários tipos de violência. Porque nós não precisamos só falar da violência física, nós também temos a violência psicológica, nós também temos a violência de gênero, nós também temos a violência patrimonial, nós sofremos vários tipos de violência. Então, tratar desse tema que para nós custa tão caro e que às vezes para alguns é um assunto muito chato, para nós ele é crucial. Então, quando nós falamos que um ministério, né, não executa tudo aquilo que precisa, ele está deixando na mão, sim, os municípios, que é onde a política pública realmente faz a diferença na vida das pessoas. Então, trazer dados que realmente mostram, de fato, se o recurso está chegando, se está conseguindo atender a demanda ou não, é fundamental para que nós possamos, inclusive aqui, poder cobrar mais para que os investimentos, de fato, venham trazer segurança às nossas mulheres, venham trazer mais cursos de capacitação. Ah, mas estavam tendo curso. Nós precisamos de muito mais. Nós precisamos de muito mais, como política pública permanente, como política pública de Estado e não de governo. Exatamente. Não é porque um ou outro passa por lá e faz um evento grandioso, é que isso está resolvido. Nós precisamos da política sendo permanente para realmente atender aquilo que nós defendemos e o que nós queremos da sociedade justa e de defesa dos direitos das mulheres. Obrigada. Imagina, obrigada, vereadora. Então, eu deixo aqui as minhas considerações sobre o tema e agradeço. O silêncio não me concede uma parte? Só pra... Não, já foi. Celso Costa. Só ia agregar. Com a palavra, por 15 minutos, o vereador Celso Costa.
Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, imprensa, boa tarde. Teve início hoje, no distrito de Entre Rios, o projeto de regularização fundiária. Esteve lá presente o vereador Vardinho, esse vereador que vos fala, nosso prefeito Celso Góes, nosso secretário de Agricultura, Itacir Vezaro, toda a sua equipe, Defensoria Pública do Paraná, lá esteve, doutor Luciano, lá estava representando a Defensoria, Tribunal de Justiça, também o Fórum de Guarapuava, então uma equipe bastante grande para dar conta de mais de 150 pessoas que lá se fizeram presentes. Hoje, a comunidade que foi atendida foi a comunidade de Banhado Grande, onde, para ser bem preciso, 32 títulos de terras foram encaminhados. Acho que a professora Terezinha aqui fez um breve comentário. O espanto nosso foi a quantidade de pessoas que realmente compareceram hoje lá para fazer os cadastros. Porque essa regularização fundiária foi um processo que teve início em 2014. E, na época, todas as comunidades fizeram alguns cadastramentos. Ao todo, ao longo desses 3 dias que vai estar sendo feito esse trabalho no nosso distrito, quase 150 títulos serão encaminhados. Mas, hoje o que observou que foram 32 títulos e mais de 80 novos cadastros. Também compareceu algumas pessoas hoje lá, da comunidade do Paiol de Telhas, para fazer cadastro. Amanhã será atendido a comunidade de Banhados e Barreiros. E na quarta-feira, dia 30, a comunidade de São José, Combrão, Chapada do Jordão e Jordão. E hoje também a comunidade de Pinhalzinho. Pinhãozinho solicitou para ser incluso no próximo processo. Então, já conversamos com o secretário de Itacir Vezaro, o secretário de Agricultura. Prontamente temos o aval do prefeito Celso Góes, que ele quer dar continuidade nesse processo de regularização fundiária, para que até o final do seu mandato, em 2024, ele possa atender a praticamente 300 famílias hoje. Ainda é uma demanda pequena, mas é um grande, eu acho que é um grande avanço nessa regularização fundiária. Também quero enaltecer essa parceria com a Câmara Municipal. No dia de hoje, a doutora Nilceia, servidora dessa casa, esteve lá praticamente o dia todo trabalhando juntamente com os demais órgãos, fazendo entrevistas, participando dos processos desses títulos. Também a vereadora Bruna, com a sua equipe, esteve lá fazendo um trabalho da Procuradoria da Mulher. Parabéns, vereadora Bruna, esteve lá fazendo um trabalho, conversando, instruindo. Foi bacana, sabe? Foi uma coisa, um evento muito bom hoje, no dia de hoje lá. A gente amanhã espera também mais de 100 pessoas e na quarta-feira não vai ser diferente. Então, são de atitudes assim que realmente a gente precisa, e fiquei muito feliz com a fala do nosso prefeito e também do nosso secretário de Agricultura, que assumiram um compromisso com essas pessoas de dar uma continuidade nesse processo fundiário. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Não havendo mais oradores, nós, antes de passarmos para a ordem do dia, eu pergunto ao primeiro secretário se existe matéria para apreciação da qual não foi dado conhecimento.
Documento em única discussão e votação. Requerimento 37 de 2022, de autoria da vereadora professora Terezinha. Requer a quebra de interstícios regimentais e inclusão na ordem do dia da 12ª sessão do primeiro período legislativo ordinário de 2022, do requerimento 36/2022. Votação simbólica, maioria simples. Está em discussão. Palavra, senhor Com a presidente. palavra, a professora Terezinha. Senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, essa solicitação do nosso mandato de quebra de interstício foi de um diálogo que eu fiz com o vereador Márcio, representante do prefeito, tendo em vista que nós aprovamos um requerimento para amanhã podermos ouvir o presidente da SURG. Eu já abordei aqui toda a problemática da questão da coleta do lixo, da falta de servidores e de outras questões que estão sendo reivindicadas por parte dos trabalhadores de lá. Quem representa os trabalhadores da SURG é o Sindiurbano, que é um sindicato estadual que tem sede em Curitiba, mas que representa os servidores aqui, os trabalhadores da SURG. Então, solicitei ao vereador Márcio, naquele momento só pude conversar com ele, para a gente fazer essa quebra de interstício e chamar também, vamos ouvir o senhor Helmut e também o presidente do sindicato, numa tentativa de trazer o devido esclarecimento para esse tema, porque daí não fica só um lado falando. A gente pode abordar das duas partes, se não a solução, mas quem sabe a gente possa ver caminhos para melhor atuar nessa questão. Por isso, eu peço aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, que a gente aprove essa quebra de interstício para podermos tratar de ouvir as duas partes sobre esse tema. Continua a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Documento em única discussão e votação. Requerimento 36 de 2022, de autoria da vereadora professora Terezinha. A vereadora que o presidente subscreve no uso de suas atribuições com fulcro no artigo 302, inciso 9, do requerimento interno do Poder Legislativo do município de Guarapuava, requer que, após ouvido o plenário, seja encaminhado expediente convidando o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Urbanização do Estado do Paraná, Sindiurbano, senhor Valdir Aparecido, para a utilização da tribuna na sessão ordinária da Câmara Municipal de Guarapuava na data de 29 de março de 2022, às 17 horas. Votação simbólica, maioria simples. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gilson. Senhor presidente, mesa diretiva, também senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu quero aqui fazer um requerimento verbal, senhor presidente, que todos os oradores que vier, né, até já há um projeto da mesa tramitando, que eles venham a explanar logo depois das votações, logo depois de ser analisado e votado os projetos. Porque muitas vezes nós ficamos aqui votando projetos, depois que fazem uso da tribuna, e eu já presenciei pessoas que estiveram aqui, né, acompanhando, pessoas fazendo uso da tribuna, aí nas redes sociais falando que o vereador não faz nada. Mas quando tem a oportunidade de ficar aqui vendo os projetos ser votados, não ficam. Então, se for de entendimento do senhor presidente, eu quero fazer esse requerimento, senhor presidente. Eu, por força da lei, não poderei deferir esse projeto de Vossa Excelência sem ouvir o plenário antes, né? Realmente já há um debate nessa casa e nós vemos realmente debatendo, porque os convidados muitas vezes assistem, aliás, falam e usam o espaço e vão embora e não acompanham os trabalhos dessa casa. Mas esse é o entendimento de alguns vereadores e eu preciso ouvir o que os colegas vereadores
tem a dizer sobre isso, para a gente realmente o regimento interno não consta, vai ser uma nós vamos ter tá sempre tendo uma atualização e nesse momento, se for dos vereadores entender, também amanhã, mas infelizmente por força de lei, né, e quero deixar bem claro que nós caminhamos em cima do nosso regimento interno e nós precisamos, né, que se tenha uma mudança ou uma emenda na lei, né, mas eu preciso que os colegas vereadores se... Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra a professora Terezinha. Então, senhor presidente, o uso da palavra pelos nossos convidados ser feito antes das votações sempre foi usado precedentes, né? Nós sempre dissemos, desde que eu estou aqui, que como já havia precedentes na legislatura, então, por uma questão de respeito aos convidados, a gente ouvia primeiro os convidados e depois realizava as sessões. Eu não tenho contrariedade a fazer a fala dos convidados depois. Para mim, tranquilamente, pode ser feito isso. Só que, de fato, nós precisamos daí usar sempre o mesmo tratamento. Certo. Né? Porque senão houve alguns antes e depois, quando vem outra pessoa, houve depois, isso é ruim. Já aconteceu aqui. Já houve comentários assim, alguns... um tal dia foi fulano e foi antes. Agora veio ciclano, é depois. Acho importante a gente ter o mesmo procedimento. Mas sim, acho que é uma oportunidade também das pessoas conhecerem o funcionamento aqui, sim, quando vem. sim. Né? E acho que é um poder importante, gostem ou não, é um poder importante na sociedade. Uhum. E que a população precisa tomar conhecimento e compreender como é que se trabalha, até porque o trabalho do vereador e de uma vereadora não é só na sessão. Se fosse só na sessão, seria muito fácil. Mas né? para nós, eu quero ouvir o plenário dos demais colegas vereadores. As palavras, senhor presidente. Concedo a palavra ao professor Saulo. Primeiramente, boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos acompanham, mas a minha sugestão, também não tenho nada contra, seria fazer não seria o termo correto um experimento, mas assim, que a gente fizesse por alguns meses ou um tempo determinado, experimentar se isso é saudável ou não. Sim. Obrigado, senhor presidente. Aqueles que quiserem ouvir antes da ordem do dia, permaneçam como estamos. Aqueles que gostariam de ouvir depois da ordem do dia, depois da votação, se manifestem. Então, vamos ouvir os convidados depois da ordem do dia. Assim, manda o regimento interno, nosso regimento interno. Está em discussão o requerimento 36, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Documento em única discussão e votação. Requerimento 39/2022, de autoria do vereador Valdemar dos Santos, Vardinho. Requerimento solicitando a tramitação em regime de urgência. Votação simbólica. Maioria simples. Aos projetos. Aqui não tem os projetos. Aos projetos. Cadê os projetos? 30, 31, 32 e 33. Está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Acho que seria importante colocar quais são esses projetos, né, para conhecimento aqui de todos e todas, para que a gente pudesse avaliar com tranquilidade.
Projeto de lei número 30, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a agência da Fomento Paraná S.A. Projeto de lei 31, autoriza o Poder Executivo a efetuar alterações das receitas de capital e criar as despesas através da abertura de créditos adicionais especial no Plano Plurianual de 2022-2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual do Município de Guarapuava. Projeto de lei número 32, autoriza o Poder Executivo a contratar operação de créditos com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Projeto de lei número 33, autoriza o Poder Executivo a efetuar a alteração das receitas de capital e criar despesas através da abertura de crédito adicional especial no Plano Plurianual de 2022 a 2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual do Município de Guarapuava. Só para lembrar os colegas vereadores que só pedir tramitação, o pedido de urgência, regime de urgência, né? Está em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Documento em votação. Passamos para a ordem do dia da presente sessão. Eu solicito que o primeiro secretário dê conhecimento das matérias para apreciação. Documento em única votação. Requerimento número 32 de 2022, de autoria de todos os vereadores e vereadoras. Requer que seja concedida a moção de aplausos e congratulações ao Centro Universitário Campo Real pela conquista junto ao Ministério Público, MEC, da autorização para a implantação de mais 37 vagas no curso de medicina, solidificando Guarapuava cada vez mais como referência universitária para todo o Brasil. Votação simbólica, maioria simples. Está em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Documento em segunda discussão e votação. Projeto de lei complementar número 3 de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo. Dispõe sobre a atualização do salário mínimo aplicável aos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas e estabelecem outras providências. Votação nominal, maioria absoluta. Está em discussão. Em votação. Bruno Espita. Sim. Celso Lar da Costa. Sim. Cris Weiner. Sim. Cristóvão da Cruz. Sim. Danilo Dominico. Sim. Dogney. Sim. Justo da Ambulância, sim. João Carlos Gonçalves. Sim. Joel Barbosa. Sim. Marcelinho. Márcio Carneiro ausente. Nego Silvio. Sim. Paulo Lima. Sim. Pedro Moraes. Sim. Professor Saulo. Sim. Professora Bia. Sim. Professora Terezinha. Sim. Rodrigo Crema. Sim. Sidão Oreico. Sim. Vardinho. Sim. Wilson Ciuti. Sim. Aprovado por todos os vereadores presentes. Aprovado por a lei 3 de 2022 por todos os vereadores presentes. Lembrando que o vereador Márcio está em Brasília, representando essa presidência, deverá, juntamente com o funcionário da casa, assinar um convênio para que nós tenhamos uma TV aberta, e é um caminho, já que ele está trabalhando há bastante tempo, junto com os demais servidores dessa casa, e o vereador Márcio Carneiro, a pedido dessa presidência, está representando a presidência já há mais de um ano, já que ele vem representando, fazendo algumas viagens, para que possivelmente nós tenhamos um canal aberto e para todos assistirem a TV Câmara, não vai ser mais fechado. Solicito ao primeiro secretário que dê conhecimento da ordem do dia da próxima sessão. Documento em única discussão e votação. Requerimento número 38 de 2022. Documento em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 10 de 2022.
Passamos à fase das explicações pessoais. Vereador Nego Silvio. É o Dr. Rodrigo Crema, em seguida o vereador Nego Silvio. Eu também, presidente. Paulo Lima. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham em casa através do canal legislativo. Gostaria de participar da discussão com a Bruna com relação às políticas públicas para as mulheres. E eu fui prestando atenção em algumas frases de Vossa Excelência e eu gostaria de rebatê-las, tá bom? Claro, com muita educação, sempre respeitando, mas com relação ao orçamento gasto com as mulheres, nessa pasta tão importante, eu gostaria de lembrá-los, todos os vereadores, que em 2019 o orçamento foi estipulado em 2018, quando então o presidente era o Temer. 2020, nós tivemos um lockdown. Não só esta pasta direcionada às políticas públicas para as mulheres sofreu, mas todos os setores, educação, saúde, esporte, desenvolvimento, estradas. 2020 o mundo parou. Então, talvez, nós tivemos menos orçamento mesmo previsto em todas as secretarias e ministérios. Com relação a 2021, eu estava lendo atentamente, nós tivemos o auxílio emergencial, que foi um dos maiores auxílios que nós tivemos em todo o mundo, onde foi gasto 54 bilhões de reais, e ajudou principalmente mulheres, porque o auxílio emergencial, que para alguns era R$600, para outros era R$1.200, principalmente mães solteiras que tinham filhos. Que é política pública melhor que essa, em que nesse momento tão difícil de lockdown, recebe R$1.200 todo mês para poder ajudar na comida, no estudo do seu filho, comprar material escolar. E queria lembrar também que os dados de 2020, Bruna, que aumentou as agressões às mulheres, que eu acho trágico, isso foi no mundo todo. No mundo todo. Não teve nenhum país no mundo que, infelizmente, o marido e a mulher ficaram mais em casa, teve mais briga. Não foi só no Brasil. Então, nós temos que fazer esse parênteses, porque as informações têm que ser colocadas, como você muito bem colocou, Vossa Excelência muito bem colocou, para não causar dúvida à população. Isso são dados mundiais, Bruna. Tá? Você trouxe, Vossa Excelência, desculpe, trouxe uns dados de uma ONG, organização não governamental. Eu não acredito em ONG. Não acredito. E sei muito bem que as ONGs sofreram muito com esse governo Bolsonaro. Sofreram muito. Então, nós temos que trazer aqui, talvez, a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres aqui do município, pode ser um convite nosso, ela pode trazer essas informações, para que nós possamos descobrir qual é a porcentagem do orçamento do município gasto hoje, nessa pasta tão importante. Com relação aos recursos estaduais do governador Ratinho, como se comparou 2019, 2020, 2021. Porque o que eu tenho muito ouvido, a ministra Damares, a qual respeito, e acho que nós temos uma baita mulher nessa secretaria, as informações são de investimentos de todos os lados. E eu imagino aqui que, com certeza, muito precisa evoluir nessa pasta. Nós já estamos no século XXI, tantas agressões às mulheres. Também sou contra, Bruna. E eu acho importante nós termos pessoas engajadas como você, que defendem essa causa com muita força, com muita batalha. Eu acho muito importante tê-la aqui nessa casa. Agora, esse investimento de R$600 milhões para ser gasto até 2023, e vamos juntos descobrir se vai ser gasto
todos esses recursos. Quanto vai ser aqui para o município? 600 milhões de reais até 2023. É o maior investimento da história desse país em políticas públicas para as mulheres. Vamos fiscalizar, vamos ver quanto vai ser gasto aqui no nosso município. Mas nós temos que trazer essas informações. Então, 2019, orçamento de 2018. 2020, lockdown, o ano que o mundo todo teve mais aumento de discussão e agressão, infelizmente, entre os homens e as mulheres. Em 2021, nós tivemos o auxílio emergencial pago até 31 de outubro. Parcelas variando de R$ 600 a R$ 1.200 mensais. Políticas públicas para as mulheres. Na live da última quinta-feira, o presidente Bolsonaro estava com a ministra Damares, se alguém assistiu. Cristóvão sempre acompanha. E ela falou da regularização fundiária, discutida hoje aqui pelo vereador Celso Costa, onde famílias há quase 40 anos esperando esses títulos, recebendo mais de 300 mil famílias. E sabe o que nós ouvimos? Que a maioria vai ser concedida para a mulher. Isso é política pública para as mulheres. Um minuto para concluir, você, Rodrigo. Obrigado, senhor presidente. E a ministra ainda falou no seu pronunciamento. Os homens têm alguns que brigam com as mulheres, largam as mulheres e vendem depois a propriedade. Nós vamos dar principalmente para as mulheres que têm filhos. Foi palavras da ministra. Vamos checar, vamos ver se aqui no nosso município isso vai acontecer. Mas o vereador Celso Costa trouxe esse importante projeto federal, que a colônia está sendo felizarda, para que a população possa entender muito bem o que representa a regularização fundiária, simplesmente a maneira de mudar de vida. Porque você tendo o título da posse em suas mãos, você pode ir no INCRA, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, pedir empréstimos para aumentar a produção, melhorar a qualidade de vida da sua família, vereador Dominico. Então, é muito importante essa discussão. Então, são alguns temas que eu trouxe aqui. Eu acho que, só para agregar, Bruno, eu te respeito muito bem, eu acho que você é uma baita de uma vereadora, uma militante dessa causa muito importante, respeito toda a sua família, não só Vossa Excelência, mas eu acho que esses assuntos também têm que ser debatidos e vamos, talvez, aguardar a secretária para que ela possa trazer essas minhas dúvidas. Eu quero saber quanto está sendo gasto do governo municipal, estadual e federal em políticas públicas para as mulheres. Tá bom? Acho que é muito importante as três esferas demonstrarem para nós quanto estão preocupados com as mulheres desse país. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador. Vereador Paulo Lima. Vereador Paulo Lima. Senhor presidente, demais integrantes da mesa diretiva, senhores e senhoras vereadoras, o motivo que me traz à tribuna nesse momento é relacionado à nossa comissão de assuntos relevantes, que foi constituída no ano passado, em agosto, na qual nós realizamos um trabalho. Essa comissão de assuntos relevantes, onde eu faço parte, a vereadora Bruna, o vereador Celso Costa, vereadora Cris e vereadora professora Terezinha, onde a gente já realizou 5 reuniões, onde elas todas foram de muito debate, de muita conversa, com a integração de servidores aqui da casa, os interessados nessa pauta, e a gente já está praticamente com esse trabalho concluído, né, e vamos com certeza poder contar com o apoio de todos os senhores e as senhoras, porque todos são em favor dos servidores, especialmente aqueles que têm o menor salário aqui da casa. Eu tenho certeza que nós vamos ter êxito no resultado desses trabalhos. Porém, hoje, eu gostaria de pedir ao senhor presidente a designação de uma nova comissão. Pode ser com os mesmos integrantes, que a gente é bem engajado, mas pode também vir outros, mais vereadores, com certeza, mas que a gente possa, nessa nova comissão, porque ela foi muito específica quando falou da questão dos salários dos servidores. Agora nós queremos uma nova comissão, que o senhor presidente
autorize e designe essa nova comissão para que a gente possa também tratar relacionado aos quinquênios, que é um questionamento que a gente vem tendo, né? Até já fez um estudo, porém a gente não tem nenhum ato que designe nós, a comissão, para fazer esse estudo. Também relacionado à possibilidade de plano de saúde para servidores, vereadores e assessores, e também seguro de vida, né, que a gente sabe que todos os órgãos em instância municipal, federal, estadual, têm esses benefícios, e aqui na casa, infelizmente, ainda não contamos com esses benefícios. Pedi essa autorização aqui, na tribuna desta casa, para Vossa Excelência. Seria isso o meu pedido, né? Deferido o pedido de Vossa Excelência. Próximo orador. Vereadora Terezinha. 5 minutos. Explicações finais, vereadora Terezinha. Então, rapidamente, só dizer nesses 5 minutos que, como professora, não podia deixar de me pronunciar hoje quando o ministro da Educação pede exoneração. E pede exoneração porque foi forçado a fazer isso. Porque, infelizmente, confundiu a educação com a igreja da qual ele faz parte. Eu tenho maior respeito por todas as religiões. Mas religião é fora o íntimo de cada um. Não pode estar no Estado. O Estado tem que respeitar todas as religiões. E o nome de Deus não pode ser usado para fazer corrupção. Vender Bíblia, ou exigir que se compre, ou que se produza a Bíblia, com foto do ministro da Educação, é corrupção. É grave e não pode acontecer. O nosso país é muito gigante. Nós somos seres humanos, cidadãos e cidadãs, que não podemos concordar com esse tipo de atitude num país como o nosso. Então, dizer que já vai tarde esse ministro. Dizer que tem relatos, vereadora professora Cris, de mais de 20 prefeitos que tinham que dar propina de R$15 mil em diante para poder receber os recursos da educação que são constitucionais. Isso é corrupção, não pode ser aceito, de jeito nenhum. Então, esse ministro que sai pela grande corrupção em que prefeitos eram coagidos, em que pastores, num gabinete paralelo, pediram até barras de ouro em regiões do norte do Brasil, onde tem extração desse mineral. Então, é lamentável, mas também é uma esperança. Vai caindo, até que no final do ano sai todo mundo, recomeça o Brasil o ano que vem, com um novo governo, com uma nova forma de administrar. E dizer, Bruna, que você trouxe um relato aqui muito fiel daquilo que nós acompanhamos aqui no município, sim. Quem leu o que nós votamos aqui para o orçamento, tanto do PPA, que é para os próximos 4 anos, quanto para o orçamento deste ano, sabe que o município aumentou significativamente o orçamento da Secretaria Pública de Políticas para as Mulheres, porque do governo federal é praticamente zero. Inclusive, a Priscila Charan, nossa secretária, fez uma viagem a Brasília e fez um relato desolador, que só recebeu não, não, não. E isso é muito concreto quando a gente vê que no governo, que aí está, no governo federal, foi findado com a Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, que tinha status de ministério. Quando se deu fim a essa secretaria, nós já sabíamos que as políticas públicas para as mulheres viriam ao chão. Mas, como somos mulheres e sabemos que a vida não nos é fácil,
principalmente quando estamos debatendo a questão da violência contra a mulher, porque ela está em todas as classes, em todos os lugares, infelizmente, a gente não cruzou os braços e fomos buscar recurso em todos os lugares possíveis, porque a vida das mulheres está acima de qualquer luta que nós fazemos. E dizer que não adianta aqueles que são defensores do governo Bolsonaro mentir. Não adianta fazer fake news. Um minuto para finalizar, vereadora. Sim, já finalizo. Porque a verdade está no número de violência contra a mulher que nós vemos todos os dias, infelizmente, a partir do nosso município. A verdade está na bomba do combustível. A verdade está no preço do botijão de gás. A verdade está no número de desempregados. A verdade está no número de pessoas que desistiram de buscar emprego. Está na informalidade. A verdade está na desesperança ou no descrédito deste governo. E só para dar um dado aqui que saiu hoje, o Banco Central, isso aqui é uma referência numa mídia de direita, não é mídia de esquerda, não. Diz assim, o Banco Central perde o controle da inflação em 2022 e agora não sabe o que fazer para 2023. 75% dos brasileiros responsabilizam o governo Bolsonaro por alta da inflação. E é assim que tem sido. Nós precisamos ter os pés no chão e saber estudar e ver os dados que estão aí, que, infelizmente, o governo Bolsonaro está levando o Brasil para números muito infelizes e que o povo brasileiro não merece. Obrigada. Vereador Wilson Ciuti. Com a palavra por 5 minutos, vereadora Wilson Ciuti. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, demais pessoas que nos assistem. Eu não posso deixar passar em branco hoje. Dia 25, a gente teve um congresso de vereadores da UVEPAR em Curitiba, onde fomos representados pela vereadora Bruna Spitzner. Bruna, eu quero parabenizar você, quero te elogiar por representar a esta casa e representar todo o nosso município de Guarapuava, onde você explanou com clareza, sabedoria para mais de 25 municípios. Parabéns, vereadora. Como foi falado, e eu falei, você tem um futuro político monstruoso. Parabéns a você, de coração. Obrigado, senhor presidente. Próximo. Vereador Vardinho, direto da Colônia Vitória. A palavra, vereador Vardinho, por 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Boa tarde à imprensa e à população de Guarapuava. Essa semana que passou, senhor presidente, final de semana e início de semana, tivemos 2 eventos grandes no distrito de Entre Rios. Esteve a decisão do voleibol, vereadora. Lembrei de você lá que jogava lá. Do futsal também. Se reuniu o Pedro Moraes na nosso ginásio de esporte, aproximadamente 600 pessoas, o qual tivemos o vereador Celso Costa o dia todo lá, prestigiando, e foi um sucesso. Quero agradecer aí a Secretaria de Esporte, ao secretário Milton Roseira, em especial a Associação Esportiva Danúbio, que serve de exemplo para o país. Tem mais de 140 crianças que frequentam as escolinhas de base, sendo 20 crianças que são dos agricultores, dos empresários, e 120 do nosso bairro, professor. Então, um investimento maciço que a Associação Esportiva Danúbio investe nas categorias de base do nosso bairro. E hoje, já pela manhã, estivemos lá, já era agendado, né, vereador Celso, a visita do
pessoal do Ministério Público, da Secretaria da Agricultura, sobre aquele projeto que o vereador Celso Costa explanou muito bem aqui, onde vai atender mais de 100 proprietários, pequenos agricultores no distrito de Entre Rios. A gente fica feliz por isso. E já quero aproveitar a oportunidade, professor Terezinho, de nós cobrar também aí a nosso secretário de Habitação, que este dia está valendo, tem mais de 5 ou 6 bairros aqui do distrito de Entre Rios, no município de Guarapuava, e também incluindo o distrito de Entre Rios, para que seja contemplado com o título de concessão que dá o direito da terra. A professora foi muito bem quando se referiu aqui, professor, no seu pronunciamento, requerendo as numerações prediais. Não tem por que a prefeitura não liberar essa numeração predial precária. Porque a rua, quando já tem o código, já tem o endereço, não tem porquê. É falta, talvez, do entendimento. Eu acredito que nós temos que dar condições para essas pessoas terem acesso à luz e à água. Isso é o mínimo que o município deve oferecer para essas pessoas. Porque não está tendo custo nenhum para o município, pelo contrário. Eu vejo que vai gerar mais recursos, né, professora? Vai ter ICMS, vai ter tudo. Então, a professora foi muito feliz quando exigiu, eu estou junto, professora, para nós estar debatendo se essa questão de regularização fundiária também e numeração predial que vem de encontro com a necessidade da população. Agradeço aí pela oportunidade, presidente. Muito obrigado. Muito bem, vereador. Não havendo mais oradores, encerro a presente sessão, convocando as senhoras e senhores vereadores para a sessão de amanhã em horário regimental.